Olá, boa tarde, eu sou Thaisa Martinelli e este é o programa Legião, criado, como você já sabe, para monitorar o trabalho dos nossos políticos e para discutirmos juntos melhorias da nossa cidade de Passo Fundo. Hoje, nesta terça-feira gelada, estamos aqui com os meus colegas de bancada, Gesael Duarte, William Strapasson e de Porto Alegre, César Augusto Cavazola Júnior. O nosso programa, você já sabe, acontece aqui no Facebook ao vivo, todas as terças-feiras a partir das 16 horas. Te convido a deixar a tua pergunta, o teu questionamento, que na medida do possível iremos retornar e iremos respondê-lo. Ok? A tua participação é sempre muito importante. De imediato já vou passar a palavra para o meu colega que fala lá de Porto Alegre, César Augusto Cavazola Júnior. Boa tarde, César, tudo bem? Olá a todos, tudo bem? Quem acertou o bolão, Thaisa, da Copa? Ninguém, né? Pois é, não estava nem valendo o prêmio, mas infelizmente ninguém levou essa. Ninguém esperava por essa derrota da Bélgica sobre o Brasil, uma pena, né? Acho que hoje vamos deixar o assunto de futebol de lado, né? Porque aqui todo mundo deu azar no palpite. Enfim. César, vamos deixar aí a descontração de lado um pouquinho, vamos falar sobre uma lei municipal aqui de Passo Fundo, a Lei 4.725 de 2010, que obriga os estabelecimentos públicos a substituírem as sacolas plásticas por sacolas biodegradáveis, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa lei, essa questão ambiental que está muito em alta, né? Embora a lei seja de 2010, qual é o questionamento em torno desta lei, César? Bom, a nossa preocupação foi que ainda no início deste mês teve uma reunião no plenarinho da Câmara de Vereadores sobre a aplicação dessa legislação. Como bem você falou, foi uma legislação de 2010. Ela é uma lei da época foi do gabinete do vereador Juliano Rosso. E, na verdade, o que eles querem é a substituição das sacolas comuns por sacolas biodegradáveis. A legislação dava um prazo e depois teve uma alteração do vereador Pedro Danelli em 2015 para que essa legislação passasse a vigorar a partir do final de 2016. Só que essa reunião aconteceu com representantes da GESP e da Agenda 21, que há tempos nós também estamos monitorando essas atividades, sobre a aplicação dessa lei, a efetividade dela. Então, o que eles reclamaram é que os estabelecimentos ainda não estão cumprindo essa legislação municipal e, diga-se de passagem, é uma lei não só de difícil cumprimento, mas é difícil de averiguar quais os estabelecimentos que estão de fato cumprindo isso. Primeiramente, as sacolas elas são mais caras, essas biodegradáveis, e não é de hoje que várias pesquisas que são feitas dizem que por questões ambientais, não necessariamente uma é mais vantajosa do que a outra. Eu estava discutindo anteriormente com os colegas sobre isso, e as pessoas, em geral, elas reutilizam essas sacolas que recebem dos mercados e outros estabelecimentos comerciais para colocar o próprio lixo. Então, as pessoas elas não largam essas sacolas na rua, elas sempre colocam no local adequado. Então, como é que essas sacolas, como eles dizem, podem causar tantos problemas ambientais? Quem é responsável pela coleta do lixo é a prefeitura, sabe? Não é a população em geral que tem largado essas sacolas no meio da rua, como eles estão alegando. E o último problema que eu trago sobre isso é assim, tem essas secretarias ambientais, nós temos o Ministério do Meio Ambiente, nós temos a ONU com a Agenda 21 e uma série de outros órgãos nesse mesmo sentido, que há muitos anos estão captando verbas, estão ganhando um status de poder que poucas pessoas possuem. E como é que o problema ambiental está aumentando ainda assim? Sabe? Quanto mais verbas eles recebem, maior ainda o problema ambiental. Então, sinceramente, eu não sei o que tem acontecido sobre isso. Nós vamos analisar um pouco melhor como é que vai ficar a aplicação dessa lei, se eles vão, quem sabe, realizar uma outra alteração nos próximos dias e nós vamos estar acompanhando isso, Thaisa. Tá certo. Gesael, tem alguma coisa para comentar sobre isso? Sobre a questão da sacolinha plástica, ela tem dois destinos, né? Ou ela vai no lixo comum, ou ela é o próprio saquinho de lixo, como o César falou.
E quando o caminhão do lixo leva isso para o aterro, ela vai ser enterrada lá com o resto do lixão todo. Existe uma discussão nova no mundo hoje sobre o microplástico. Né? Descobriram que, mesmo depois de desintegradas sacolas e outros plásticos também, eles continuam penetrando nos vegetais e entrando na ração animal, até na carne pode ter contaminação por microplástico. Então, é uma nova discussão, talvez essa questão de sacolinha plástica e plástico em geral, seja ganhando novo fôlego por conta dessa discussão aí. Né? Mas tem que, e realmente isso que o César fala é muito importante, porque a questão ambiental claro que tem a sua importância, mas muitos grupos políticos usam como trampolim para se manter, pelo menos, em destaque na mídia. Né? Bem, obrigada, Gisael. Eu vou passar agora a palavra para o William Strapasson. Tudo bem, William? Boa tarde. Tudo bem, muito boa tarde. Ocorreu hoje aqui na nossa cidade uma reunião almoço da CDL com o título Preparando a Cidade para a Vida Pública. Eu queria que você comentasse essa questão de planejamento urbano de Passo Fundo. O que é que foi dito nessa reunião? O que é que você tem para levar para os nossos espectadores? Muito bem, muito boa tarde. Muito obrigado ao pessoal que está nos ouvindo. Primeiramente, eu vou pedir para o pessoal colocar uma imagem, o pessoal da produção. Estou aproveitando bastante ele para colocar algumas imagens, porque acho que a fala dos nossos amigos acabaram deixando de lado essa manifestação do Juliano Rosso, mesmo autor da nossa lei, sobre a questão das sacolinhas ali, né? Ele estava, durante o final de semana, muito nervoso porque o Sérgio Moro soltou o Lula. Né? Golpista, o Sérgio Moro, golpista, acabou soltando o Lula. Então, só por aí a gente vê, né, o nível de interesse que essas pessoas têm. Muito poucas vezes elas têm, o interesse dessas pessoas está relacionado ao bem comum, à melhora realmente das coisas. E muito mais vezes as ações desses políticos estão voltadas... Acho que ninguém está conseguindo ler lá, quem está em casa. Eu leio para ti. Por favor, por favor. Eu estou numa posição privilegiada. Lembrando que é uma publicação numa rede social do Juliano Rosso. A gente pode falar o nome de rede social aqui no Facebook, eu acho isso. No Facebook, a gente pode falar o nome das redes sociais, é que nem a Globo que fala numa rede social. Isso, vamos lá, José. O Juliano Rosso compartilhou uma publicação. Não acredito que é o Facebook, tem 3 pontinhos ali. Enfim, a intervenção do juiz Sérgio Moro na decisão emitida pelo desembargador Rogério Favretto, que é aquele nosso advogado, desembargador hoje, formado na UPF, parece que é de Itapejara, né? Uhum. Determinando a libertação do ex-presidente Lula, provoca uma insegurança jurídica sem precedentes no nosso país. É um grande equívoco que embates político-partidários encontrem eco no judiciário. Detalhe, o cara era afiliado ao PT, né? As modificações ideológicas não podem interferir na estabilidade jurídica. Detalhe de novo, era afiliado ao PT. O caráter político da condenação e prisão do ex-presidente Lula torna-se cada vez mais evidente pela ação de alguns membros do judiciário. Que intervêm e atropelam a ordem hierárquica entre os juízes, levando a justiça brasileira a uma desmoralização muito forte. Então, pessoal de casa, pensem com a gente. O que significa essa nota aí? Pensem bem. Se alguém pensava em votar no Juliano Rosso, alguém que já votou no Juliano Rosso, vote consciente, vote sabendo que Juliano Rosso defende o bandido Lula da Silva. Então, é uma pena que o pessoal costuma pensar, tem um candidato da nossa região, vamos votar nesse cara, porque daí ele vai trazer muitos recursos. Acontece esse tipo de coisa, infelizmente. Eu tenho toda a liberdade de fazer isso. Continue fazendo. Ninguém está dizendo que não pode falar, que é uma censura. Não. Ele tem todo o direito de fazer isso aí. Até de defender o bandido Lula. Claro, que não quer dizer que está certo, né? Do ponto de vista moral. Bom, mas o que isso aí tem a ver com a reunião de hoje? Tem a ver porque essa palestra na CDL, Preparando a Cidade para a Vida Pública, foi proferida pela secretária de Planejamento do município, Ana Paula Wickert, que também é filiada ao PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil. Pode voltar a imagem do César aí para a gente conseguir nos acompanhar. Bom, essa reunião ela me deixou bastante... Eu estou até agora processando algumas coisas, porque mentalmente ela me deixou bastante preocupado, muito mais preocupado do que eu imaginava. Como é que a gente costuma analisar as coisas que estão acontecendo em termos de obras de urbanismo? Tem coisas muito bonitas acontecendo, por exemplo, a Gare é uma obra muito bonita, tem as obras do Banhada Vergueiro, tem uma série de 3, 4 obras que eu não memorizei todas elas ainda, a ciclovia... Parque Linear do Sétimo Céu. Isso, ciclovia, ciclofaixa, então eles colocaram essas obras como as obras prioritárias. E essas obras
muito bonitas apareceram e com certeza foram as obras que fizeram o prefeito ganhar as últimas eleições. Opa, pelo menos ele está fazendo alguma coisa, né? É o prefeito que faz. Muito bem. Só que acontece um detalhe, né? Não tenho nada contra essas obras, desde que elas respeitem duas coisas muito simples. Uma delas, elas não custem o olho da cara, elas não custem milhões de reais, a mais do que precisariam custar, o que parece que está acontecendo. E desde que a prefeitura, me parece que ela está tomando dinheiro emprestado no nosso nome para construir essas obras. É o caso da GARI, esse BID, que a gente ouviu falar, que é a fonte de renda, de receita para a construção da GARI, ela é um empréstimo em nome da cidade, ou seja, no nosso nome. Então, não só a prefeitura não tem dinheiro para fazer essas obras, como ela está pegando de outras fontes, inclusive pegando dinheiro emprestado para pagar parcelado. Nós já questionamos os responsáveis aqui na cidade sobre isso. Não lembro o nome da secretaria responsável, mas nós já temos matérias no site sobre isso, questionando. Eles, não, fica tranquilo, dá para pagar tranquilamente. O dinheiro está sobrando, tem dinheiro bastante mesmo. Muito bem, então se essas obras são ótimas, o que nos parece é o que está faltando para a população é bastante simples. O trânsito está cada vez pior. Então, como eu falei na outra semana, será que é a gente que está ficando louco ou será que a propaganda está demais? Quem que está louco? É a prefeitura ou somos nós? Porque na nossa perspectiva, as áreas saúde, educação, transporte e segurança, elas não são resolvidas nunca. E a apresentação de hoje mostrou que estão sendo feitas grandes obras muito maravilhosas. Então, que desconexão é essa que está entre a nossa percepção e o que está acontecendo? Bom, me parece que essa desconexão toda está no fato de que o que as pessoas querem é fazer seu trabalho, ir para casa, conseguir morar um pouco mais afastado do centro, quem consegue, se dirigir de carro para a cidade. E as políticas públicas que estão sendo criadas, elas vão em direção contrária a isso. Por quê? Porque a gente entrevistou aqui recentemente um ex-presidente do Conselho Municipal de Trânsito. Eu vou abrir aspas sobre a fala dele. Os nossos administradores nunca foram especializados na questão que envolve o trânsito ou não trabalham com pessoas especializadas. Esse trabalho não as ouviram. A gente achou bastante forte, isso foi em fevereiro de 2018, a gente achou bastante forte na época isso, mas aos pouquinhos está ficando mais claro que existe uma distância muito grande entre o mínimo que se espera que a prefeitura faça em termos de trânsito e o que ela está fazendo deixando a cidade bonita. Quer dizer, ninguém tem nada contra deixar a cidade bonita ou ter espaços maravilhosos, mas seria a pergunta que eu faria se houvesse espaço para perguntas durante a fala de hoje. Mas nenhuma obra relacionada ao trânsito está sendo feita, nenhuma ação que se esperaria que a prefeitura tomasse para que o trânsito tivesse melhoria, está sendo realizada. Lembra que nós perguntamos, a Thaís entrevistou na época candidata a prefeita, e aí, vai ter, por exemplo, sincronização das sinaleiras. Não é necessário grande inteligência, ou grande planejamento, ou custo para fazer sincronização de sinaleiras. Nem no Brasil e nem em nenhuma outra via próxima. Mas isso não é feito. Por quê? Porque não é uma ação estratégica para a prefeitura. A estratégia para a prefeitura é fazer a cidade ficar bonita em alguns pontos. Obras que aumentem o fluxo de carros. Isso também não tem sido feito. O que a gente chama de licitação do transporte, o transporte coletivo, se fosse melhor, também seria um ganho para o trânsito. O que a gente chama de licitação do transporte é nada menos do que... A gente está chamando de licitação a mesma coisa que chamar o monopólio que existe da Coleurb. Porque a Coleurb, ela não tem nenhum incentivo para melhorar, porque ela não tem concorrência. Então, quando a gente fala em licitação, a gente está falando declaradamente de monopólio. Quer dizer, você acha que, por exemplo, está cara a gasolina hoje, você consegue imaginar se apenas houvesse uma rede de postos de combustíveis em Passo Fundo. O que ia acontecer? O preço ia subir, porque não ia haver nenhuma necessidade de concorrência. E é exatamente o que acontece com a Coleurb. Ela não melhora porque não tem concorrência. Mas tem a Codepas. A Codepas é uma empresa que consegue ter um serviço pior que a Coleurb, que é da prefeitura, e que, segundo o nosso último levantamento, tem mais de R$1 milhão de prejuízo por ano, fora os endividamentos passados. Quer dizer, a situação é muito assustadora. Mais do que isso, o planejamento das linhas dos ônibus. A última licitação que foi feita não teve nenhuma mudança nas linhas de ônibus planejadas. E o que isso é assustador, porque quer dizer, hoje todas as linhas de desemboque foi uma coisa que o antigo presidente do Conselho Municipal de Trânsito mencionou. Hoje as linhas de ônibus, e há 30 anos atrás, são as mesmas. E todas desembocam no Brasil, isso faz com que todos os ônibus acabem caindo no mesmo lugar, e daí os carros se incomodam com os ônibus, daí, será que não está faltando uma fila de ônibus? Quer dizer, são ações básicas de planejamento, inclusive problemas administrativos, né, como esse da Codepas, que não são vistos. Então, nenhuma ação que seria o mínimo necessário para que as obras, para que o transporte fosse melhorado, está sendo feito. Mas, em contrapartida, estão sendo feitas praças e coisas bonitas.
Quer dizer, qual que é a conexão dessas coisas? Eu não tinha entendido até ouvir a nossa secretária. É isso que me assustou mais. Porque, de certa forma, acabou realizando uma profecia do nosso querido Jezael, que ele vive me dizendo esse tipo de coisa, mas eu não acreditava. A ambição da prefeitura, ela é muito maior do que a gente consegue imaginar, César. Ela é muito maior. Ela está em não só definir para onde vai o nosso dinheiro, ou tomar nosso dinheiro emprestado, ou coisa do tipo. Eles querem moldar o comportamento do cidadão completamente. Inclusive, para que lado que a cidade deve crescer ou não deve, onde que deve ter ou não deve ter padaria, que foi um dos exemplos que deram, né? Uhum. Meu Deus, cara, estamos vendo Cuba. Quer dizer, a prefeitura tem a ambição de desenvolver um planejamento central, urbano, completo. Quer dizer, nós estamos partindo da perspectiva de uma entidade que não tem capacidade de consertar buraco na cidade. E ela quer ter um planejamento urbanístico completo. Não, aqui vai ter casa, aqui não vai ter, aqui vai ter prédio. E algo que eu nunca tinha me dado conta, na verdade, esse documento, o plano diretor, ele é um instrumento para isso, né? Então a gente tem que ficar muito de olho. Né? Passo Fundo, peguem as fotos. Passo Fundo de 50 anos atrás era uma cidade muito mais bonita do que é hoje. Quando eles começaram com essa palhaçada de planejamento urbano, a única coisa que eles fizeram foi transformar essa cidade num verdadeiro cacareco. Dá uma olhada no centro de Passo Fundo se tem algum planejamento urbano. Isso aí que eles colocam de nome é só para angariar mais dinheiro, para não fazer absolutamente nada na cidade. Eles só estão transformando Passo Fundo numa cidade cada vez mais feia. É isso que essa prefeitura tem feito. Olha, César, eu achei bastante preocupante, porque a ambição ela não é pouca, viu? Porque de um lado existe a liberdade individual. Nossa, nós queremos fazer nossas coisas, trabalhar onde a gente quer, morar onde a gente quer. E a prefeitura não. A prefeitura quer dizer onde dá para morar, onde não dá, onde vai ter indústria, onde pode ter mercado, onde é para ter padaria, com que tipo de sacola plástica a gente pode comprar. Isso. Vocês querem absurdo maior do que esse? Conseguem imaginar uma tirania desse tamanho? Quer dizer, uma coisa é ter uma praça bonita como a Gade para as pessoas terem um local de lazer. Outra coisa é fazer a praça exatamente com o objetivo de que as pessoas vão para lá. Não é a mesma coisa você fazer uma praça bonita para que as pessoas possam desfrutar e você fazer a praça bonita com a expectativa de que você quer forçar as pessoas a ir para lá. Querem um exemplo mais prático do que isso? Ao não realizar nenhuma obra para o trânsito, você está desincentivando o uso de carro. Assumidamente. Assumidamente. Quer dizer, não, tem esse monte de coisa para fazer sobre o trânsito, não vou fazer nenhuma delas, vou fazer praças e bicicleta. Bom, você acha que é possível em Passo Fundo, com a geografia que a gente tem, trocar o carro pela bicicleta? Não. Será que a Ana Paula Wickert vai de bicicleta para o trabalho? Ou a pé, como ela sugeriu? Eu acho muito difícil. Mas, no entanto, a política é exatamente essa. Vai de bicicleta e não vai de carro. Então, assim, é um absurdo bastante grande. Não é apenas a questão do uso do dinheiro, que é o que eu achava. Eu estava pensando muito pequeno, né? Pô, os caras estão usando dinheiro errado. Isso aqui pariu. Eles querem tomar conta da nossa vida e dizer o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem. Faz parte do planejamento central, né? Agora, acompanhem as siglas dos partidos das pessoas que estão no poder. PSB, PCdoB, todas partem de um socialismo do controle central do povo, das coisas e tudo. Exatamente. Lembrando que é um ano eleitoral, né, gente? Então, tudo isso pode ter reflexo aí, não só municipal, mas em âmbito estadual, enfim. A gente tem que prestar muita atenção aí no nosso voto. Não deixando... Tu não, é isso mesmo, William. Isso mesmo. No comentário, perfeito. Quem acaba pagando tudo isso é sempre o povo, não é verdade? Perfeito. Eu vou passar a palavra para o meu querido colega Jezael, que está muito elegante hoje. Obrigado. Jezael. É culpa da Ana Paula Wickert. Exatamente. Inclusive, deixando o espaço aberto para a nossa secretária de Planejamento, caso tenha alguma coisa a acrescentar e queira vir falar aqui no programa, sinta-se convidada. Eu vou, não deixando esse assunto de lado, vamos puxar aí um link. O Jezael vai falar sobre a ciclovia que está sendo, a obra da ciclovia que está sendo feita aí na Avenida Presidente Vargas, aqui em Passo Fundo. As pessoas elas têm muitas vezes uma falsa imagem de segurança diante das ciclovias, né? Uhum. O que isso realmente tem por trás? Qual é a verdadeira intenção disso tudo, José? Eu queria que você discorresse um pouquinho para a gente sobre. Como todos sabem, a gente já tem em Passo Fundo ciclovia no popular, né? Porque tem ciclofaixa e ciclovia. Ciclovia é um caminho isolado do trânsito, com muretinha, com meio fio, com cerca. A ciclofaixa é só aquela faixa vermelha pintada no chão com olho de gato, tachão, né? Não tem muita separação do trânsito.
Então, na realidade, ciclofaixa, em umas partes, ciclovia em outras. Vamos simplificar para ciclovia. Foi o William que me surpreendeu com uma foto da obra do novo trecho da ciclovia na Presidente Vargas, né? E eu fui dar uma passeada no bairro lá e encontrei o início da pintura do chão e marcações que delimitam o espaço da ciclofaixa ali. E fiquei apavorado, porque é um dos pontos mais onde concentra todo o trânsito que vem da São Cristóvão ali, os vários bairros que quando vão para o centro desembocam por ali. Quem vem no final, ou início, como queiram, da Presidente Vargas, ou sai para Gare ou continua, né, para entrar no centro. Ali são 3 vias para os carros e mais estacionamento. A ciclofaixa vai tirar um grande pedaço do espaço para os carros, né, e vai colocar bicicletas ali andando. É um benefício para poucos que vão andar de bicicleta, prejudicando a vida de centenas ou milhares de pessoas que dependem de agilidade no trânsito para chegar até o centro, né. Essa administração, eu digo, além da administração, essa filosofia, essa ideologia odeia carro. Eles não escondem isso. Hoje, na palestra da secretária, foi mencionado negativamente carro 5 ou 6 vezes. Aqui tem carro, aqui o carro invadiu, aqui o carro não entra mais. Eles não gostam de carro. Eles não vão colocar nada no trânsito de Passo Fundo que favoreça o fluxo de veículos, porque não faz parte da natureza deles. Eles têm essa pegada ambiental, que as pessoas todas vão encontrar uma verdade que desconhecem hoje, vão largar os carros, vender os carros e caminhar ou andar de bicicleta, ou no transporte público mágico, que até hoje não existe direito em Passo Fundo. Então, nada se faz sem ser de caso pensado, né, essas coisas. E essa ciclovia da Presidente Vargas é mais um capítulo nessa história. Está sendo tocada aí, parece a toque de caixa mesmo, porque, de repente, quem sabe, querem coincidir com a abertura do novo shopping lá perto do quartel da Brigada. No bairro São Cristóvão. Então, a pessoa pode ir de bicicleta até o shopping, chegar nas lojas toda suada, anda de bicicleta, e guarda a bicicleta em algum lugar e vai fazer compras. Volta de bicicleta. Volta de bicicleta com as sacolinhas da bicicleta, né? Não é assim. Do jeito que falam de bicicleta, parece que existe um turbilhão de pessoas querendo andar de bicicleta que não pode. Primeiro que quem quer andar, anda de bicicleta no meio dos carros. Não é assim, não é tão perigoso Segue assim. as leis, enfim. Todo mundo está sujeito a acidente. Exato. E outra, as pessoas que querem andar de bicicleta na rua têm que ter um preparo físico, tem que dar, assim como você tem um carro que precisa de um motor melhor para dar uma arrancada e fugir de uma situação, você tem que ter condições físicas para andar na bicicleta, andar numa rua, né? Não é assim qualquer um andar de bicicleta brincando na rua, né? E tem aquela parte das pessoas que fazem só exercício, botam aqueles uniformes e organizam grupos para andar de bicicleta. Isso é outra coisa, mas a narrativa dessas pessoas é sobre andar como modal de transporte mesmo, andar de bicicleta para ir para o colégio. Foi uma afirmação que a gente ouviu hoje, né? Que a bicicleta é um modal de transporte. Mas, na realidade, quem está usando a ciclovia, a ciclofaixa, Passo Fundo é a turma aí do lazer, né? Do esporte. Então, eu teria que chegar na UPF hoje e encontrar 1000 bicicletas, né? Não sei quantos alunos tem na UPF hoje, não é o assunto aqui, então não vamos discutir. Mas vamos supor que tem 5.000 alunos, umas 500 ou 1.000 bicicletas eu teria que encontrar. Eu tenho que ir na porta do IMED encontrar um bicicletário lotado de bicicletas, de pessoas que realmente têm o costume de... Aí eu teria muito mais... se tivesse um incentivo de ciclovia e tudo. Demanda, né? Faria sentido, né? Tem uma demanda para ser atendida. Outra coisa muito mais importante, eu tenho que ir na porta da Semiato ou de outra indústria grande, aqui de Passo Fundo, encontrar um monte de operários com bicicletas, né? Em outras cidades isso acontece, cidades mais planas. Vai numa indústria em Pelotas, por exemplo, tu encontra um bicicletário com umas 10, 15 bicicletas. Não é assim, a natureza das pessoas é outra, não é assim bicicleta. Bicicleta existe desde 1800, sei lá quando, são séculos de bicicletas. Então, a cultura da bicicleta é outra, as pessoas não vão mudar o destino, mudar as suas vidas para andar de bicicleta. É sonho de planejador socialista esse negócio. A bicicleta é uma ferramenta para controle das pessoas. Não adianta dar desculpa da bicicleta para não investir no trânsito do Passo Fundo. E o prefeito já falou num evento chamado Prefeito Presta Contas que não se resolve o problema do trânsito do Passo Fundo com grandes obras. Tu não vai... tem em Passo Fundo na mão desse tipo de gestor um viaduto, tu não vai ter uma trincheira, tu não vai conseguir atravessar a BR-285, né, para chegar na UPF mais rápido,
Não, eles não gostam de grandes obras. O concreto que enterraram no Parque da Gávea poderia fazer muita coisa, na pista de skate lá e tudo. Mas não, a escolha é outra. Os 14 milhões do Parque da Gávea eu faria 2 trincheiras de Passo Fundo. Eu tenho N exemplos de cidades que fazem por 4, por 8 milhões, né, trincheiras. E obra grande, né? Controlando, não roubando, fazendo direitinho, com o edital certinho, faz rápido. É uma obra rápida, existe tecnologia hoje para fazer uma obra dessas aí muito rapidamente, com blocos de concreto. Não é como antigamente que a obra era uma coisa do outro mundo. Né? Então o mundo mudou, só que a cabeça das pessoas não mudou. Eles vão continuar massacrando a população com essas ideias. Mudar. Você quer autoritarismo maior que esse, Gisele? Porque olha só, a demanda está toda por carros. Todo mundo quer pegar seu carro e ir para casa, ir para academia, ir para... Não. Não existe liberdade. Vamos fazer bicicleta, porque daí as pessoas podem ir de bicicleta. Mas eu não quero ir de bicicleta. Não, mas tem bicicleta. Mas vejam bem. Então, tu quer ir de carro, tua vida vai ser um inferno. A parte do IPVA está vindo direitinho para a prefeitura. 30, 40 milhões de reais, eu acho. É oferta e demanda. Como que você vai ver uma demanda? Tá todo mundo querendo comer sorvete. Não, vou vender cachorro-quente. É só pro governo que isso aí faz sentido, cara. Sim. Pelo amor de Deus, eu acho que é um autoritarismo muito grande, você querer moldar o comportamento das pessoas. Quer dizer, tornando impossível a vida do motorista e dizendo, opa, mas... Para finalizar, senão eu vou falar até amanhã desse negócio, de tanta raiva que eu tenho desse assunto. Da situação, do assunto eu gosto de falar, eu tenho raiva da situação. Para finalizar, tá? Aqui falando, qual é o nome do evento mesmo que a gente foi hoje? Preparando a cidade para a vida pública. Vida, mas a cidade não tem alma. 100 metros para frente, não, 100 metros não, 10 metros para frente da ciclofaixa, da Presidente Vargas, a divisão do canteiro, aliás, o bloqueio do canteiro da avenida, para evitar o retorno ali, é feita com tubo de esgoto pintado de amarelo. A cidade não tem uma fluidez, não tem um canteirinho, jardim bonitinho, não, eles só com esses tubos de esgoto em tudo que é lugar. Às vezes passa um carro lá e atropela o tubo de esgoto, fica aquelas rodinhas no chão, onde tinha o cimento, aquela coisa lá. A esquina do meu prédio tem um acidente por dia, ou 2, ou mais até. É um dos piores cruzamentos da cidade. Não se faz nada ali. Então não se pensa o trânsito como se deve ser pensado. Está falando um leigo aqui, mas é uma vítima do sistema, do trânsito de vocês. Então, vamos pensar bem, vamos analisar e vamos parar de ser vítimas. Né? Uma observação final também, me metendo no assunto de Gisele, a questão de que eu fiz uma experiência no início da ciclovia de pegar minha bicicleta e ir para o trabalho 2, 3 vezes. Assim, eu fiz um mês isso. Cara. Já avisei amigos e família que se me pegarem na ciclovia, me tirem, estou sendo obrigado. Não, mas eu fiz essa experiência, mas o que me assustou foi o seguinte, é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Muito provavelmente, isso a gente vai pedir informações para a prefeitura, o número de acidentes aumentou muito no local da ciclovia. Porque nesse um mês eu vi pelo menos 3 acidentes, atropelamentos em cima da ciclovia. Exato. Eu pensei, nossa, como tem tanto acidente? Daí eu comecei a entender, não, da forma que você tá andando de bicicleta e o carro cruza assim. E você fica num ponto cego para o carro e para você tá tudo bem, porque você está andando em frente e não tem nenhum objeto. Foi o que eu comentei no início, é uma falsa sensação de segurança. Perfeito. É provável que tenha aumentado o número de acidentes. Pode ser. E agora, ali na Avenida Presidente Vargas, é pior? Quer dizer, daí se começar a aumentar o acidente, é culpa de quem? É do carro ou é da secretaria? Os mais antiguinhos vão lembrar, mais antiguinhos de internet, aí, que quando o DIP fez aquele cruzamento à esquerda da Presidente Vargas para dar outro filho, a cidade caiu de pau, todo mundo reclamou. Primeiro era feio aquele negócio ali, segundo não muito funcional, deu muito acidente na época, né? Depois o pessoal acostumou, já vem freando devagarinho lá de trás, porque já sabe que ali é uma zona perigosa. Tá até hoje, o Luciano 1 e o Luciano 2 não modificaram aquela parte do trânsito ali, uma coisa horrível. E depois que fizeram as modificações no entorno do IMED ali, aquela zona foi amaldiçoada, então o trânsito é horrível no bairro Vila Rodrigues ali. Cruzeiro, mais para baixo. É um trânsito que não flui, o nosso trânsito, né? Tem uma piada que o pessoal fala que jogam SimCity para fazer o planejamento do trânsito para cima, ou jogam arroz para cima, cai no mapa, aqui ó, uma faixa de segurança, aqui é uma lombada. Né? Então tem que olhar com seriedade o trânsito. E eu quero tomar a liberdade de reforçar o convite para a secretária Ana Paula. Exato. Conversar com a gente aqui. Vamos convidar formalmente ela. Acredito que é importante.
Está convidada. O William tocou num assunto que nós fizemos uma entrevista ao prefeito Luciano, na época, em 2016, quando ele era candidato à reeleição. Essa entrevista você pode conferir, assim como outras dos outros candidatos a prefeito na época, no nosso site e na nossa página do Facebook. Tem aí os vídeos. Então não deixe de curtir, né, Locus Online, e acessar também o nosso site, que além dos vídeos você encontra artigos sobre muitas coisas que já estamos falando aqui hoje, para você ficar por dentro. Se você cadastrar o seu número de celular lá no nosso site, você vai receber diariamente podcasts com informações aí, não só sobre Passo Fundo, você que é de fora, que está nos assistindo, informações a nível nacional também, porque temos outros articulistas, não só esses que estão aqui na bancada, assim como o Guilherme Macalossi, que já está convidado, hein, Guilherme, para participar aqui da nossa bancada conosco. Então não deixe de se inscrever lá no nosso site www.locusonline.com.br. Agora eu vou passar para encerrar então, meninos, que o nosso tempo está apertadinho, eu vou passar a palavra de novo para o nosso colega César. E vamos falar agora de um assunto que sai um pouco do município, sobre o lançamento da candidatura a deputada federal de Fernanda Melchiona do PSOL, que acontece dia 16 de julho e de forma um pouco engraçada numa paróquia. César, o que é que você tem a nos falar sobre isso, César? Eu participo de um grupo do WhatsApp de católicos e neste grupo recebi hoje uma postagem das redes sociais da Fernanda, que esse evento de lançamento da pré-candidatura dela, que eu não ligo para a candidatura dela, assim como eu não ligo para o Juliano Rosso. Esses caras, quando assumem o poder, a única coisa que eles fazem é piorar a nossa vida. Mas o que eu fiquei abismado é por esse evento da Fernanda acontecer agora na paróquia da Pompeia, paróquia da Nossa Senhora da Pompeia, aqui em Porto Alegre. É na Barros Cassal. Então, eu fiz cerca de 10 ligações do início da tarde, quando eu recebi a postagem, e nenhuma vez eu fui atendido. Então, foi por isso que eu liguei para a Arquidiocese de Porto Alegre, pedi esclarecimentos lá para a assessoria de comunicação. Eles prometeram verificar, eles disseram, eu não sei se isso é verdade, então faça a gentileza de nos mandar o link com essas postagens. Então, eu fiz já esse contato com eles, enviei um e-mail com essas postagens documentadas, inclusive reclamando. Tem algumas pessoas que estão se manifestando negativamente, então, para essas pessoas que, assim como eu, que se incomodam com um tipo de evento dessa natureza numa paróquia católica, que entrem em contato com a paróquia, só já vou avisando que a paróquia ninguém vai atender, eles não estão atendendo o telefone. Então, entre em contato com a Arquidiocese de Porto Alegre, o telefone é 51 3095 9276. Liguem, façam as suas considerações e avisando que nesse evento da Fernanda Melchiona vai estar convidado o magnata do ramo imobiliário do Brasil, Guilherme Boulos. Esse grande magnata vai participar desse evento. Então, protestem ou participem. Acho que vale a pena a gente ficar de olho nisso aí e dar um retorno para os nossos espectadores, né, César? Assim que você conseguiu... Tem que reclamar, tem que ligar e tem que expulsar a pontapé esse padre responsável por essa paróquia. Eu não tenho o nome dele ainda, mas essa vai ser a minha próxima solicitação. Eu vou acompanhar a semana toda o que a Arquidiocese de Porto Alegre vai fazer, senão eu vou tomar algumas medidas, pelo menos eclesiásticas, digamos assim. Agora reclame, e a primeira coisa que a comunidade tem que fazer ali é expulsar a pontapé esse padre, assim como nós fizemos em Passo Fundo, por conta de um jornal que tem vários colunistas que são comunistas, e é um jornal da Arquidiocese de Passo Fundo. Nós entramos em contato com os responsáveis à época e nós reclamamos. Então a comunidade tem que fazer isso. Essa gente faz assim, quando você não reclama, eles começam a ocupar esses espaços. Então, aqui em Porto Alegre eu faço isso desde sempre, até inclusive vou comentar com vocês rapidamente. Teve um evento de natureza feminista, falando de sexualidade, alguns anos atrás na PUC aqui em Porto Alegre. E eu me formei na PUC,
é uma universidade que eu gosto muito, tenho muito carinho. Então teve esse evento e nós sabemos quem são os responsáveis pela organização desses eventos. Eu escrevi uma carta para o reitor relatando a gravidade desse evento e até hoje eu não soube mais de eventos desse sentido na PUC. Então uma coisa que eu fiz foi fazer o reitor da PUC, pelo menos eu obriguei a me dar a que ele me desse uma resposta. Então faço mesmo, escrevam, obriguem essas pessoas pelo menos a responderem e relatem esse descontentamento, né? Muita gente reclama, vai nas redes sociais, mas eu digo, olha, se não chegar até os responsáveis, eles não vão ter como saber se esse evento é bom, se é ruim, se as pessoas estão se sentindo felizes com isso ou estão se sentindo descontentes. É mais importante isso, que façam a reclamação também. Muitas vezes as pessoas não reclamam, enfim, até porque não tem conhecimento, né? E por isso que é importante a gente levar isso para o nosso público. Meninos, não vou pedir mais considerações finais, porque a gente está com o tempo estourado. O nosso papo fluiu de forma muito gostosa aqui hoje. Eu quero agradecer a participação, então, de você que está sempre ligadinho nos nossos canais, nos assistindo, mandando o seu like, o seu feedback. Para a gente é muito importante. Lembrando, então, que o nosso site é www.locusonline.com.br. Curta a nossa página da Locus, da Legião PF, compartilhe este vídeo com os seus amigos e, claro, terça-feira que vem, às 16 horas, a partir das 16 horas, estaremos aqui mais uma vez ao vivo levando conteúdo e informação de qualidade para você aí de casa. Muito obrigada pela tua audiência e até a próxima.